Fala galera, vamos reagir a mais um corte aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas notícias e as últimas informações do Vascão da Gama, que ontem venceu o Audax pelo placar mínimo. Foi pelo placar mínimo? Foi, pessoal, mas o Vasco criou muita oportunidade, né? Esse é um pecado, um erro que o Vasco vem cometendo nos últimos jogos. Desde o ano passado, na Libertadores, o Vasco vem cometendo esses erros, né? Cria algumas oportunidades e não consegue converter. Criou contra o Flamengo, não converteu. A bola foi tirada de cima da linha. Então, tem que resolver isso, porque no Campeonato Brasileiro isso não será muito aceitável, né? Se fosse Campeonato Brasileiro, 1-0 é goleada, porque 1-0 é 3 pontos, 5-0 também é 3 pontos, é o que vale. O Audax não ofereceu muitos riscos, é o pior time do campeonato, mas o torcedor fica ali com uma sensação meio estranha quando é 1-0, né? Créditos, canais ESPN, bora pro game. Cabeça erguida, visão de jogo, pode ser um cara que vá contribuir. Ele tem histórico de seleção chilena, né? Conhece muito o Medel. Achei que deixou uma boa impressão. Agora, provavelmente a SAF não gastou dinheiro para trazê-lo, porque ele era do grupo, não é? Do Genoa? Ele era do Genoa. Aliás, foi a primeira negociação, né? Um intercâmbio, né? De um jogador que é do grupo e vem para o Vasco. Deixou uma boa impressão contra... Isso é importante, hein? Olha o asterisco. O pior time do Campeonato Carioca. É, isso aí. Time que está zerado, que não fez gol ainda. Então, assim, é um time muito frágil que não ofereceu resistência, nem defensivamente, muito menos ofensivamente. Léo Jardim fez uma defesa só. Uma defesa, assim. Mas o Vasco precisa se reforçar para ter um campeonato brasileiro que não seja igual ao último, que precisou da última rodada, depois de um grande trabalho do Ramon Dias no segundo turno para escapar. Vai precisar, eu acho que no mínimo aí de mais 2 pontas, de um camisa 9, para brigar com o Verratti, porque não tem esse jogador. Ontem o Vasco estava cruzando a bola na área, e você tinha no segundo tempo o David e no primeiro tempo o Ryan, que também não é esse 9, né? O Ramon Dias está tendo que encontrar a solução e tentando desenvolver o garoto ali para ser um 9. Então, assim, o Vasco precisa reforçar, precisa de mais volante, porque perdeu os 2 titulares, né? Eu acho que é isso que é o diagnóstico que a gente vê do Vasco até agora, Bel. Achei interessante, importante você lembrar e enfatizar, né, a fragilidade do adversário. Os adversários, tirando os clássicos, principalmente o Audax, que é o lanterna, porque o Vasco tem que pensar mesmo em brasileiro. E aí a realidade é Flamengo pela frente, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense. Olha Inter. O quanto esses times têm se reforçado, times que já eram bons, né? Inter, Grêmio, Galo, Fortaleza, Atlético Paranaense. A realidade é essa, amigo. E mesmo, a gente tá falando dos adversários frágeis do Bahia, Carioca, mas o Vasco não vencia 3 rodadas, né? O Vasco perdeu do Nova Iguaçu, o Vasco empatou com o Bangu, contra o Flamengo, tudo bem, é a derrota perdoável para qualquer time do Brasil, rivalidade à parte. Eu acho que esses são reforços em 2 níveis, né? Reforços do time, acho que o time em si ainda precisa de reforços, precisa pelo menos do volante e um companheiro de ataque, e do elenco. Que aí o elenco, aí você entra, eu nem concordo muito ontem que o Vasco tenha jogado com um time misto ou alternativo, porque isso são coisas quando você tem alternativa. O Vasco jogou desfalcado. O Verratti não jogar é uma coisa muito séria para o ataque do Vasco. O Payet não jogar é outro Vasco. Então, o ataque do Vasco que a gente está falando não é esse que jogou ontem. No máximo, você vai contar com o Adson desses jogadores. Você não pensa num Vasco para encarar ou para competir, como a gente fala. Se a gente pensar nos grandes do Rio, professor, é de longe o ataque mais carente, não é? Sem dúvida. O ataque, sim, porque o Donan lembrou todas as saídas e as chegadas não foram à altura. O David é chegada. É uma chegada abaixo do que o Vasco necessita, do que o Vasco precisa. Mesmo o Adson, que pode se tornar um jogador importante para o Vasco, não é um cara para mudar o time de patamar. Não tem. Está longe disso. São jogadores para composição de elenco, na minha visão. O David e o Adson. Acho que o Adson hoje é titular, pela carência, Por exclusão, né? Justamente, você não tem
ali jogadores para... A única solução que o Vasco tem no ataque, na minha visão, é o Verratti, que está lesionado, né? Agora vai ter que se recuperar da fissura, né? Que ele tá na costela. Então precisa contratar, senão o time vai sofrer e vai ter uma dependência de um Payet que, na minha visão, é muito acima da média tecnicamente, só que é um veterano. Vamos pensar no calendário. Você acha que o Payet vai jogar todos os jogos? Não vai ter que preservar o cara. Senão ele vai estourar. Você vai perder mais um jogador para a temporada. Então, assim, é ótimo ter o privilégio de você contar com o Payet, mas não é bom você ter uma dependência só do Payet. Você precisa entregar material humano, um repertório maior. Não vira um Renato Augusto no Corinthians, Pois nessa é. última fase dele no Corinthians, em que só tinha ele para criar. Quando ele não jogava, não acontecia Ou nada. o Nenê no Vasco, que o vizinho do Breler lembra muito bem do Nenê, daquela situação O vizinho não extrema. gostava do Nenê? Bom, melhor, vamos, Vasco atual, Vasco SAF. Fale, Breler, quero ouvi-lo sobre o Vasco. O ponto, muitos torcedores do Vasco, depois do empate com o Flamengo, reclamaram da postura do time. Nossa, jogando ali com linha baixa, recuado contra o Flamengo. Não é possível. Não, mas houve essa reclamação. Teve isso? Não, mas uma reclamação que eu entendo, porque se prometeu uma tá. realidade muito diferente disso. Pô, Vasco jogando contra o Flamengo com a 777 SAF, vai jogar de igual para igual. Elenco, investimento. Missão técnica tem que trabalhar com a realidade. É isso Foi aí. o que o Emiliano Dias falou ali, não adianta. Mas aí é O que Ramon tá. fez o certo, só para constar, né? A expectativa que plantaram foi muito diferente do que se viu no Clássico, que é um técnico trabalhando com as condições que tem, com o elenco que tem, olhando o potencial do adversário, sabendo ser humilde. E contra equipes pequenas, contra o Bangu, o Vasco com um jogador a menos, tentando atacar, tentando propor o jogo. Contra o Audax, por mais que a bola não tenha entrado, 26 finalizações, o time que teve o protagonismo do jogo o tempo inteiro. Então, são alternâncias que o técnico tem, mostrando o repertório, mostrando capacidade de adaptação. O Ramon Dias, ele tira leite de pedra no Vasco. Desde o ano passado, quando conseguiu salvar o time, é o que ele tem feito ali, lidado com muita contingência, desfalque, jogadores jovens que precisam ser incorporados, como o Ryan, é um jogador que ainda vai ser trabalhado, até jogando fora de posição. O Ryan na base sempre jogou pelo lado, agora está tentando fazer essa referência na base ali do esforço, de ser voluntário, do técnico organizando o time. Mas, em termos de elenco, não dá para esperar do Ramon Dias que jogue de igual para igual com o Flamengo, com o Fluminense. Que é o próximo jogo, inclusive, quarta-feira de cinzas, né? Sim, então, esses times são muito mais fortes que o Vasco, em termos de qualidade técnica. Hoje, o Vasco consegue montar, se tiver todo mundo à disposição, Payet, Verratti, os caras, considerando Jair e Paulinho, que se machucaram, já só volta no fim da temporada, se fosse todo mundo, dava para montar um time titular honesto, competitivo, como o Vasco foi no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Agora, com o que está aí, com esse elenco é time de meio de tabela para baixo no Campeonato Brasileiro. E De novo? Sendo otimista, com esse elenco aí, é o que dá para disputar. O Alexandre Matos falou, o grande objetivo da temporada é terminar na primeira página da tabela, ou seja, do 10º lugar para cima. Com esse elenco, o Vasco vai ter muita dificuldade de cumprir o objetivo. Está muito carente. O Ramon Dias olha para o banco, praticamente não tem opções. Agora, com esses dois desfalques pesados no meio-campo, não é desfalque qualquer. O Paulinho, titular, foi um dos principais jogadores na ascensão do Vasco no ano passado. O Jair, por mais que não tenha se firmado ali como um titular, entra todo jogo e era bom jogador. Um jogador importante. que mudava a característica pela qualidade que ele tem no passe, em lançamentos. O Galdames, como concordo plenamente com o Donan, mostrou uma boa credencial. Deu assistência, né? Também pro gol. Deu assistência para o David fazer o gol, até com o Piton, trabalhou bem pelo lado esquerdo. Gostou, então? Aprovado? Não, Impressão do primeiro jogo? Gostei, mas... Traz otimismo? Gostei, mas o Galdames, assim como o Adson, não são reforços que mudam o patamar do Vasco. Olha o Flamengo, chegou De La Cruz. O Vasco não está nessa realidade. Mas é um abismo mesmo. Você olha até o Fluminense. Olha os jogadores que o Fluminense contratou. Botafogo. Vocês dois elogiaram o Galdames. Ele está dizendo que ele não muda o patamar? Não, bom jogador diante desses desfalques. Vai precisar de jogador do meio campo. Agora que perdeu o Paulinho, até o Marlon Gomes também, desfalque, Jair. Então o Galdames vai ter espaço para jogar. Mas dizer,
nossa, chegou o dono da posição, vai ser um cara... Não vejo tudo isso. Breno, sabe o que eu acho? Assim, é uma primeira impressão contra um time fraco. A gente já consegue enxergar que é um jogador que tem uma boa técnica, tem visão de jogo e um bom passe. Chegada na área. Tem uma boa chegada na área, só que tem que ver contra adversários mais fortes, principalmente o sem bola dele. Eu achei ele ainda um pouco pesado sem a bola. Por exemplo, ele não não tem a mesma característica do Paulinho Paula. E eu acho que o Vasco tem que ir para o mercado, e é difícil você encontrar um jogador igual ao Paulinho Paula, para buscar esse motorzinho, porque o Paulinho Paula é um cara que, sem a bola, contribui demais na marcação, e ele é um rompedor de linha. Ele pega a bola, vai rompendo linha, ele é o cara que faz essa conexão de meio campo e ataque com velocidade. É difícil você achar um jogador assim, mas para o estilo do Ramon Dias é fundamental, porque o Ramon ele acredita muito... principalmente num 4-3-3, não jogou assim ontem, jogou com a linha de 3, mas ele acredita muito nesse tridente meio campo, que é um time pegador na marcação e quando pega a bola, velocidade, um time mais vertical. Né? Ele não é nem tão entusiasta do camisa 10, ele acabou se rendendo ao Payet, até porque o Payet se mostrou comprometido, perdeu peso e está jogando um futebol de alto nível. Ele se colocou como um titular. E não tem nenhuma alternativa ao Payet. Não tem. Quem joga no lugar do Payet, quem eventualmente é acionado, é o Serginho, que é um atacante, é um cara mais com característica de ponta. Então, o Vasco hoje está muito carente de opções ofensivas e principalmente de opções criativas. O que tem hoje é a saída pelo lado esquerdo, funcionando bem, com o Léo, o Piton principalmente nos cruzamentos, e o Payet, quando está em campo, você esperar um lance de genialidade dele. Mas fora isso, o Vasco criar, mesmo que tenha tido uma produtividade boa contra o Audax, é muito difícil, tem pouca gente por ali. Então, por isso que precisa encorpar o elenco para chegar num parâmetro mínimo de opções para o treinador. Para usar uma palavra que o Emiliano usou na coletiva anterior, é curto. É um elenco curto. É um elenco curto em número, em qualidade. Na pré-temporada aí, nos jogos anteriores, a gente viu Pumita de volante, umas coisas ali para... Está tirando leite de pedra. E a 777, eu acho, primeiro essa torneira da 777 é muito magrinha. Parece uma torneira que eu ponho para o gato lá em casa, que o gato gosta de ficar embaixo da torneira. Se abrir muito, o gato não gosta. Então eu boto bem fininho o fio. Mas quando chegar, iludir a torcida, né, professor? É magrinha. Então, o gato gosta de ficar embaixo da torneira? Gosta, ele fica bebendo aguinha ali. Um dos meus se gatos. abrir muito, ele sai correndo. Um abraço para os meus gatos, Milk e Mink. Eles nos assistem? Assistem, eles estão lá assistindo. Então, a primeira torneira da 777 é insuficiente. E segundo, ela é na contramão das demandas do futebol brasileiro. E não é só nessa temporada, demora. O dinheiro não sai. Quando chega, os outros times estão armados, você não tem as mesmas opções de mercado. Acho que estava na hora de equiparar esse fluxo de caixa com as necessidades do calendário. Relembrando que o próximo adversário é o Fluminense, o clássico na próxima quarta-feira. E o Breler e o Donan lembravam que torcedores do Vasco reclamaram da postura do time contra o Flamengo. A linha muito baixa, esperando mais e tal. E contra o Fluminense, então? Não, vai ser assim. E tem que ser. Porque ele tem que trabalhar com a realidade dentro da limitação dele. Dentro da limitação do Vasco, o Vasco fez um jogo correto contra o Flamengo. Até criou as melhores oportunidades, até o pênalti do Gabigol. Mas teve 2 bolas que o Léo Pereira tirou em cima da linha, né? Contra o Fluminense, acho que vai ser uma postura semelhante, natural, ainda mais contra uma equipe do Fernando Diniz, e acho que é até a postura mais inteligente. Acho que todos os times do futebol brasileiro que enfrentam o Fluminense e o Fernando Diniz, eles recuam um pouco mais. Óbvio, vai tentar pressionar um pouco a série de bola, ainda mais que você não tem mais o Nino ali, é um cara que era importante nesse sentido, mas dessa forma, por exemplo, jogando de uma maneira mais reativa no contra-ataque, o Vasco ganhou do Fluminense. No ano passado foi 4-2, né? 4-2. 4-2 fez um grande jogo. Então, assim, tem que trabalhar com inteligência. Esse agora eu me esqueci, foi no Brasileiro ou foi no... Brasileiro. Foi no Brasileiro. Uma coisa a gente pode falar. O que equilibra as coisas, a gente está falando aqui, a 777 errou, o processo de contratação é lento, o time é carente, mas o que equilibra e deixa o Vasco competitivo é o técnico, que é um técnico competente. O Ramon Dias é muito bom treinador. Muito bom treinador. E só para falar de um jogador que eu acho que merece o destaque, a gente estava até conversando sobre ele ontem no grupo do F360, o Piton. O Piton, desde a última temporada, é o jogador mais criativo do Vasco. O Vasco depende do Piton.
Foi o jogador que acertou mais cruzamentos no último Campeonato Brasileiro, 57. Com esse esquema com 3 zagueiros, ele tem ainda mais liberdade para ser um ala. Isso é fundamental para ele, porque ele é muito mais ala que lateral. Mas ele evoluiu Sempre muito foi. O senhor defensivamente. cornetava o Sempre Piton no foi. É isso aí, galera. Vitória é importante. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela do Campeonato Carioca e ver a posição do Vasco. Só lembrando também, tá, pessoal, que os caras estão... porque foi só 1-0, que sei que tem. Fluminense venceu também ontem o Sampaio Corrêa, que tem um ponto, né? E fez um gol. E o Fluminense, na minha opinião, é o melhor time do Carioca. Tanto é que está na liderança com 17 pontos. É o melhor time carioca hoje, né? O melhor time do Rio de Janeiro hoje é o time do Fluminense. E esse time aqui do Fluminense vai brigar por todos os títulos mais uma vez nessa temporada de 2024. Vasco venceu por 1-0, Vasco assumindo hoje a 4ª colocação, com chance do Boa Vista passar o Vasco, né? Boa Vista pode passar o Vasco se vencer. Deixa eu ver quando que o Boa Vista joga. Joga hoje contra a Portuguesa. Boa Vista enfrenta a Portuguesa, depois enfrenta um dos melhores times também, que é o Nova Iguaçu, no dia 18. Então tem tudo para o Vasco continuar no G4. Né? Provavelmente vai ficar um time grande aí de fora, né? Ou o Vasco ou o Botafogo ficará de fora do G4 com essa arrancada do Nova Iguaçu, gente. Essa é a realidade. A briga para mim está entre Vasco e Botafogo, porque o Flamengo tem um jogo a menos. O jogo a menos do Flamengo é contra o Volta Redonda. Muito difícil o Flamengo não vencer esse jogo aí e chegar ali aos 15 pontos e assumir a vice-liderança, ficando a 3 do Vasco e 4 do Botafogo. Calendário do Botafogo, deixa eu ver. Volta Redonda. Tem um clássico, né? Volta Redonda fora. E depois é o clássico com o Vasco. Nesse clássico aí com o Vasco, empate o Vasco é goleada, né? Porque ele vai acabar mantendo o Botafogo na mesma posição. Só que a situação do Vasco não tá nada agradável, né? Vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense. Acabei de falar que é o melhor time do campeonato. E o Vasco enfrentará o Fluminense. Provavelmente com o Maracanã dividido, né? Maracanã meio a meio ali. O jogo vai ser dia 14, 9h30 da noite. Horário horroroso para quem vai no estádio. Eu acho um horário muito tarde. Mas é isso aí, né, galera? Não tem muito que chorar, que reclamar, não. O Vasco deixou muito a desejar em alguns jogos do Campeonato Carioca. E acabou aí que vai pagar pelos erros, né? Foram dois jogos ali que o Vasco poderia ter somado pontos e não somou. Nova Iguaçu contra o Flamengo não dá para colocar muita coisa, né? Nova Iguaçu e Bangu foram jogos que não desceu aí, né? Se o Vasco tivesse vencido os 2 jogos, estaria com 18 pontos, seria o líder do campeonato nesse momento. Mas vacilou, bobeou, agora vai ter que arcar aí com as consequências. E o mercado da bola ainda segue agitado no Vasco, né? Tem jogador do Inter, tem o Alan, tem negociação ainda. Eu acho que o Vasco é o único time brasileiro que ainda
tem jogador para chegar. Os outros já fecharam seu elenco. O Vasco ainda não fechou.